Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu trago uma palavra de reflexão para a sua vida. Lhe convido a se inscrever neste canal, a ativar o sininho da notificação, a deixar seu comentário, compartilhe. Alguém precisa receber esta palavra. Palavra de Deus que se encontra em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Quem o pode suportar? Quem o pode entender, compreender? Perguntaram a Jesus. Disseram para Jesus: Jesus é abandonado, deixado por muitos discípulos, muitos alunos, muitos seguidores deixaram Jesus por causa da mensagem dele, por falta de entendimento, por falta de compreensão da palavra. Sabendo, pois, Jesus, João 6, 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, ou que eu vos disse, são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque sabia bem Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Que palavra gloriosa e abençoada de Deus para a sua e a minha meditação, em um momento de um discurso, em um momento de um profundo ensinamento de Jesus. Jesus havia feito um milagre. Um milagre havia acontecido. A multiplicação dos peixes e dos pães. O povo estava no deserto. A fome os apertava. Jesus realizou ali um grande milagre. Após o milagre, Jesus vai para o outro lado do mar. E as pessoas, ao verem que Jesus não estava mais com eles, pegaram barcos e foram até Jesus para o fazer rei. Através do milagre, através da multiplicação, eles viram
em Jesus as características do rei aguardado por Israel. Então eles foram até Jesus, para que Jesus fosse um rei político, para os libertar de Roma, da opressão, da perseguição, da imposição romana, altos impostos, a imposição, a adoração a outros deuses. O povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, a nação de Israel estava sendo e vivendo em uma opressão romana. E eles aguardavam a vinda do rei, do libertador. E quando Jesus faz o milagre, eles vão ver em Cristo o rei político que eles aguardavam. Quando eles chegam no outro lado, eles vão, a tempestade se levanta, Jesus acalma a tempestade. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós, pegaram barco e foram até Jesus. Chegando até Jesus, disseram: Mestre, onde tu estavas? Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Em busca de quem? Em busca de Jesus. Eles foram buscar Jesus, para que Jesus fosse rei político. Versículo 25 de João 6. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Jesus dá uma repreensão a eles, e dizendo: vocês querem que eu seja o rei de vocês por causa do pão, por causa do materialismo. Vocês querem que eu seja o rei político porque vocês estão oprimidos por Roma. Vocês querem que eu reine sobre vocês para os libertar do Império Romano. Vocês só estão buscando o interesse de vocês. Não é assim que nós agimos muitas das vezes? Em várias ocasiões não agimos assim. Só buscamos a Deus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Só buscamos a Deus pelos nossos próprios interesses. Infelizmente, agimos assim. Não deveria ser assim. Deveríamos buscar, adorar, fazer a vontade dele
não pelo que ele tem para nos oferecer, mas pelo que ele é, pelo que ele já realizou, o que Deus já realizou na sua vida, o que ele já fez na sua vida. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas provisões, quantas maravilhas. No Salmo 116, versículo 12, o salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. Aleluia. Jesus, vendo a falta de entendimento deles, Jesus, em vendo a falta de visão, de discernimento, disse para eles: trabalhem, mas trabalhem para que vocês recebam de Deus a comida que permanece para a vida eterna. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Olha que diálogo lindo. Jesus viu que a maior necessidade deles não era o pão que perece, era a vida eterna, era os benefícios da vida eterna, a paz. A alegria. Jesus disse: trabalhem, se esforcem, mas não pelo pão. Não coloquem o pão como prioridade. Não coloquem as coisas materiais como prioridade para a vida de vocês. Coloque como prioridade as coisas divinas. Coloque como prioridade as coisas espirituais. Disseram, pois, olha o que disseram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? O que faremos? Perguntaram eles. O que faremos para executarmos o trabalho de Deus? O que faremos para ter a vida eterna? O que faremos para ter essa paz? O que faremos para ter acesso a essa vida eterna que você está falando? Qual trabalho precisamos fazer? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Não precisa muito. Esta é a obra de Deus. É você crer, disse Jesus, que eu sou o Messias. E para eles crer que Jesus era o Messias, não era fácil. Era difícil. Era muito difícil para eles acreditar
que Jesus era o Messias. Era dificílimo, muito difícil. Muitas barreiras. A barreira da religião, a barreira da sociedade, a barreira da hereditariedade. Não era fácil. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? E o que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles estavam sedentos. Você tem noção de quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão sedentos? Sedentos de paz. Infelizmente, esta é uma realidade que 99% dos evangélicos desconhecem. A ausência de paz na mente deles. E por que eles não têm paz? Porque eles vivem perturbados, com medo do diabo, com medo de demônio, com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do anticristo, com medo da marca da besta, da grande tribulação, do fim do mundo. Você acha que uma pessoa que vive com medo de perder salvação, com medo de ir para o inferno, com medo do chip da besta, da marca da besta, do anticristo, do fim do mundo, você acha que uma pessoa dessa vive em paz? Claro que não. Religião não gera paz. Religião gera medo, incerteza, dúvida, conflito interno. Era assim que eles estavam, presos à religião judaica, preso ao judaísmo, agarrado ao judaísmo, aos preceitos dos antepassados, as regras, as normas, estavam aprisionados. Eles não tinham vida. Quantos evangélicos não têm vida? Quantos evangélicos vivem assustados, com medo? Basta ver uma tragédia no mundo. Eles ficam com medo. Basta se levantar um líder político que começam a especular se é o anticristo, se não é o anticristo. Pura especulação. Se você não sabe, a vinda do anticristo foi para o primeiro século. A vinda do anticristo aconteceu no primeiro século. O anticristo foi Nero. Não existe mais anticristo.
Não existe mais marca da besta. Não existe mais grande tribulação. Não existe mais fim do mundo. O fim do mundo que a Bíblia fala e que Jesus falou era o fim da antiga aliança. Era o fim do antigo pacto. Mas as pessoas vivem presas em regras, em doutrinas equivocadas, heresias, infelizmente. E essas pessoas que estavam ouvindo Jesus estavam presas também. E para elas terem acesso, o direito de desfrutar da vida eterna, elas precisavam primeiro acreditar que Jesus era o Messias. Hoje é diferente? Não. Para que uma pessoa desfrute da vida eterna, porque o desfrutar da vida eterna é para agora. A vida eterna não é algo para ser desfrutado depois da morte. É em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Percebeu? Se os judeus quisessem desfrutar, receber a vida eterna, eles teriam que crer, que acreditar que Jesus era o Messias. Se você quiser desfrutar da verdadeira paz, se você quiser desfrutar da vida eterna neste mundo, você precisa sair do sistema religioso, você precisa sair de todo esse sistema religioso, você precisa acreditar de fato e de verdade em Jesus. Não no Jesus pregado pela religião, mas no Jesus pregado por Paulo, o Cristo ressuscitado. Você precisa receber, entender, aceitar o Evangelho da graça de Deus, servir a Deus em graça, servir a Deus através do Evangelho da graça. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outro método a não ser este. É através do Evangelho da graça de Deus que você vai servir a Deus de verdade e reinar em vida aqui neste mundo. Esta é a proposta de Deus para a sua vida. Para que aquelas pessoas elas desfrutassem da vida eterna, elas precisavam crer, elas precisavam acreditar que Jesus era o Messias. E quando Jesus disse isso para eles, João 6:29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais
naquele que ele enviou. Jesus disse isto, eles disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que nós creiamos que tu és o Messias, para que nós creiamos que tu és o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador, para que creiamos na tua mensagem. Qual o teu sinal? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eu estou lendo João 6, 31. O 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está trabalhando na mente deles para que eles entendam, para que eles vejam, compreendam que aquele pão lá no deserto era uma sombra. Jesus está dizendo para eles, olha, aquele maná era eu, representava eu, simbolizava a minha vinda para trazer vida. Porque para que eles lá no deserto comessem aquele pão, aquele maná, eles precisavam de fé, né? Porque o maná não caía em abundância, era no limite. E eles não podiam pegar além, era no limite. E ali representava e simbolizava Jesus. Então Jesus está dizendo assim, vocês precisam crer. Vocês precisam acreditar que eu sou o Messias, que eu sou aquele pão. Disse-lhe Jesus, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Foi o que disseram a Jesus, Senhor, dai-nos sempre deste pão. João 6, 35. Olha a revelação que Jesus disse para eles. João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Eita, foi um tapa na cara deles. Eles esperavam que Jesus desse pão físico. Eles esperavam que Jesus desse aquele pão que ele multiplicou. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá fome. Eles estavam com fome. Eles estavam famintos de paz. Eles estavam famintos de alegria verdadeira.
Quantas pessoas estão nas igrejas, mas estão famintas? Elas vivem desesperadas. Desesperadas. Elas vivem preocupadas 24 horas com a volta de Jesus. Elas vivem com medo, não têm paz, não têm tranquilidade no coração, não têm certeza da salvação. Elas vivem uma vida religiosa, mas estão famintas. Jesus disse: quem comer de mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me crereis, e contudo não credes. Eu já disse a vocês que eu sou o Messias, e vocês não creem, vocês estão com o coração endurecido. Religião endurece o coração. Religião deixa a pessoa incrédula, ateia. Você sabia que a maioria dos evangélicos são ateus? Eles não creem. Você sabia disso? Que a maioria dos evangélicos são ateus? Eles acham que acreditam em Deus. Eles acham que acreditam na palavra de Deus. Infelizmente, a religião fez isso com muitas pessoas. Se você acredita que você tem que pagar o preço para ser salvo, para ser salva, você é ateu, você é uma ateia, infelizmente. Se você acredita que não está salvo, se você acredita que a salvação pode se perder, você é ateu, é ateia, infelizmente. Salvação não se perde. É impossível perder a salvação. Se você vive lutando, sacrificando a sua vida, fazendo renúncias para ser salva, para ser salvo, infelizmente, é ateísmo. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha onde está a fé. Por meio da fé. Você não tem que pagar preço para ser salvo, para ser salva. Você precisa crer, somente isto. Se você acha que tem que jejuar, subir monte, fazer campanha, pagar preço para ser salvo, para ser salva, você está preso. A sua mente está presa na religião, no engano, no erro, na mentira, na doutrina humana. Olha o que Jesus disse. Olha que revelação linda. João 6:34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam pão.
que eles comessem e nunca mais tivessem fome. Jesus disse: esse pão sou eu. E o comer é você crer que eu sou o Messias. Assim você terá paz. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É uma palavra. É um privilégio você ouvir isso. É um privilégio receber uma palavra dessa. Nós, eu e você, receber uma palavra desta é privilégio. Não se ouve isto em lugares dentro da igreja. O que você aprendeu na igreja sobre comer o pão e beber o sangue de Jesus? Para a igreja, comer o pão e beber o sangue de Jesus é tomar a Santa Ceia. E de onde é que veio esse ensino? Da Igreja Católica. Você está percebendo? A Bíblia diz uma coisa sobre comer pão e beber o sangue. É crer em Jesus. Não é tomar Santa Ceia. Não é tomar a Eucaristia na Igreja Católica, na missa. Não. Se eles quisessem desfrutar da paz interna, você já viu uma pessoa que tem paz viver com medo? Você já viu uma pessoa que tem paz, que está em paz, ter medo? Por que as pessoas que estão na igreja, elas não têm paz? Porque não creem, infelizmente. Elas não acreditam que já foram salvas, estão salvas e continuarão salvas. Por isso não tem paz as pessoas. Eu passei um período assim da minha vida cristã. 8 anos sem ter paz. Eu passei 8 anos dentro da igreja, servindo a Deus, mas não tinha paz. Tinha medo. Medo do diabo, medo do demônio, medo de Jesus voltar e eu perder a salvação, medo de ir para o inferno, medo do anticristo, medo da marca da besta, todos esses medos. Mas ao receber de Deus este entendimento que Deus está passando para você através de mim, minha mente foi liberta. Eu acreditei nesta palavra, eu criei nesta palavra. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É assim que você desfruta da paz, crendo, acreditando que você já está justificado, justificada. Você precisa crer. E quem crê, quem acredita que já está justificado, que já está justificada, que já está salvo, que já está salva, luta pela salvação? Tem medo de perder a salvação? Tem medo de ir para o inferno? Tem medo da marca da besta? Tem medo do anticristo? Tem medo da grande tribulação? Não tem medo dessas coisas, não. Entendeu? Sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É crer. A regra é a mesma. Creia, acredite. É difícil? É. E por que é difícil? Pelo que você aprendeu na igreja. Pelo que a igreja ensina. É muito difícil quebrar esses paradigmas. Essas crenças limitantes não são fáceis de quebrar. Quando Jesus disse isto para eles, olha o que eles disseram. Continuando a leitura de Jesus. Eu estou lendo João 8,38. Porque, disse Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Outra doutrina errada, outro ensino errado, é que o último dia vai ser o grande dia do julgamento no céu. Isso é heresia. O último dia já aconteceu. Ele já ressuscitou. Os que creem na ressurreição do último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. A ressurreição não vai acontecer, já aconteceu. A ressurreição não é física. Já pensou? Pensa comigo. Não, raciocina comigo um pouco. As pessoas acreditam, porque assim foram ensinadas, inclusive eu também, que vai chegar um dia em que toda a humanidade vai se apresentar diante de Deus. Agora imagina que loucura. Imagina os mortos saindo do cemitério. Imagina as pessoas que morreram no mar saindo do mar. E as pessoas que foram cremadas, como será? Não existe ressurreição física. A ressurreição é espiritual e já aconteceu. Adão trouxe a morte. Jesus trouxe a vida. Vida espiritual. Vida eterna. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículos 4 ao 6. Efésios 2, 4 ao 6. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Está vendo você? A ressurreição do último dia não vai acontecer. Já aconteceu. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Cristo, meu filho. Com Cristo, minha filha.
Quando Jesus disse assim, João capítulo 6, versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando Jesus disse essas palavras, o último dia ainda não tinha chegado. Versículo 40 de João 6, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebeu? A ressurreição do último dia foi depois da morte e ressurreição de Jesus. Já aconteceu. Não existe ressurreição física. Ninguém vai ressuscitar fisicamente para se encontrar com Deus em um grande trono, para ser julgado. É heresia. Este ensino é heresia. Os judeus murmuravam. Os judeus, por não compreenderem, por não entenderem a mensagem de Jesus, eles murmuravam. Versículo 41 de João 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eles não entenderam. Eles não compreenderam que ele estava falando em um nível espiritual. E diziam, murmuravam, Jesus, pois, disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Está vendo você? Jesus falando com eles, dizendo a eles, na lei, nos profetas está escrito, e serão ensinados por Deus. Era Jesus dizendo, Deus está aqui, através de mim, ensinando a vocês. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. Jesus estava dizendo a eles, Deus está aqui com vocês, ensinando a vocês, abrindo o entendimento de vocês, abrindo a mente de vocês, dizendo a vocês, explicando a vocês, aquele pão que os vossos pais comeram no deserto por 40 anos, era simbólico, era uma simbologia, era uma sombra que apontava para a vinda do Messias, que sou eu e eu estou aqui. E se vocês crerem, assim como o pai de vocês creram lá no deserto,
em Deus. Porque para comer o pão no deserto, eles tinham que ter fé, tinham que acreditar em Deus. E eles acreditaram, eles creram. Mas quando chegou a vez de mais uma vez eles acreditarem que Jesus foi enviado por Deus para dar vida eterna a eles, para que através de Jesus eles fossem libertos, não de Roma, mas da religião, entendeu? Não do Império Romano, mas da religião judaica que os aprisionavam, que os prendiam. Aleluia. Aleluia. Que palavra gloriosa. Na verdade eu vos digo. João 6,47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse-lhes: na verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o pão, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Versículo 60, o texto que lemos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Quem pode entender? Quem pode compreender? Jesus estava dizendo na sinagoga, ensinando a eles e dizendo a eles: olha, aquele pão que os pais comeram lá no deserto, aquele pão, aquele maná que os vossos pais comeram no deserto, eles creram. Para eles comerem aquele pão, eles precisaram crer em Deus, que era Deus enviando aquele pão, que era Deus mandando aquele pão para eles. Eles precisaram crer. E vocês, para desfrutarem da paz
vocês também precisam crer no Messias. Vocês precisam acreditar que eu sou o Messias. Vocês precisam seguir a mim e não a religião. Vocês precisam largar a religião. E você acha que é fácil largar a religião para viver pela fé? Você acha que é fácil para um religioso comer a carne de Jesus e beber o sangue? É crer. Não é tomar Santa Ceia. Não. Santa Ceia é uma invenção humana. Não foi Deus nem Jesus quem criou a Santa Ceia. Quem criou a Santa Ceia foram os padres. Quem criou a Santa Ceia foram os reformadores. Quem criou a Santa Ceia foi a Igreja Católica. E a evangélica abraçou. Mas não foi Deus quem criou Santa Ceia. Jesus não tomou Santa Ceia. Jesus tomou Páscoa. Paulo não tomou Santa Ceia. Na Bíblia não existe Santa Ceia. Existe ceia, jantar. Jesus estava falando palavras de vida. Palavras que geram vida. Palavras que geram paz. Isto é crer em Jesus. Isto é comer a carne e beber o sangue, é crer nele. Amém? Então, para você hoje para você comer a carne e o sangue de Jesus, é você crer. É você crer que você está salvo. É você crer que não existe fim do mundo. É você crer que não existe grande tribulação. É você crer que não se perde salvação. Isto é você hoje, né? Hoje, século 21, para você comer a carne e o sangue de Jesus e assim poder ter direito a desfrutar da vida eterna aqui neste mundo, você precisa crer no Evangelho da graça de Deus. Repito o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, olha aí, sem o entendimento da graça de Deus, sem receber, e para receber alguém precisa falar, alguém precisa pregar, você precisa ouvir, você precisa aceitar, crer e receber a libertação. É um processo, não é fácil não, é difícil demais, mas é preciso crer. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Tá vendo como as mensagens, elas se encontram, se completam? É assim que funciona. É assim que você desfruta da vida eterna aqui neste mundo. Crendo, acreditando que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já arrebatou e não há mais nada que fazer para ser salvo. Ele já fez tudo. Ele já realizou tudo. Agora só basta crer. Amém? Receba esta palavra, compartilha, deixa seu comentário, eu quero ouvir o seu comentário, eu quero ler o seu comentário, eu quero responder seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva e não esqueça, crer em Jesus é isto, comer a carne e beber o sangue de Jesus, é crer nele. É crer que ele morreu e ressuscitou em seu lugar. É crer que ele já te salvou. É crer em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.